Boa noite, boa noite. Boa noite com alegria, boa noite, graça e paz, boa noite, glória a Deus por estarmos aqui mais uma noite excepcional com o Senhor fazendo coisas lindas. E hoje não será diferente, a nossa segunda profética. Glória a Deus, esse tempo de alinhamento, fechamento de ciclo, onde o Senhor está nos reposicionando, né, para este novo tempo, para este novo momento. E eu quero orar, né, para que o Senhor possa nos direcionar o plano perfeito dele. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos, se puder, a desconectar de tudo aquilo que tenta tirar a sua paz, tenta trazer para você um descontentamento e fazer desse momento um momento oportuno para você alinhar esse momento com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que privilégio é o nosso podermos nos reunir, ó Deus, através das conexões, trazendo, ó Deus, a Tua mensagem, esclarecendo, ó Deus, e trazendo luz, ó Deus, aonde as trevas tentam nos ofuscar, ó Pai. Senhor, que nessa noite, que nessa live, ó Deus, vidas sejam transformadas. Senhor, que haja clareza, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir neste lugar. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada necessidade, de cada um, ó Deus, que vai ouvir, que vai ver depois. Senhor, eu não sei quem são, mas o Senhor conhece. O Senhor traz a palavra rema ao nosso coração no tempo oportuno. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, alcance cada um, ó Deus, com o Teu propósito. Assim, Senhor, nós já oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje, nós vamos falar, né, daquilo que Deus tem colocado neste tempo. E o nosso tema hoje, então, é o tempo de Deus que realinha decisões. Aleluia! Seja muito bem-vindo nessa noite, nessa live. O tempo de Deus realinhando as nossas decisões. E aí, existe algo, e com certeza existem áreas da nossa vida que precisam de mudanças, que precisam de melhorias. E uma decisão que muitas vezes nós precisamos tomar e nós vamos procrastinando, nós vamos adiando. Quantas coisas, ou talvez contrário, tomamos decisões precipitadas, agimos errado, no tempo errado, da forma errada. E aí eu quero dizer para você que o Espírito Santo hoje nos trouxe aqui nessa live para dizer que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que o nosso plano não é o nosso plano que deve prevalecer, mas o que deve permanecer é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o que é o tempo de Deus? Você conhece sobre o tempo de Deus? Existem dois tipos de tempo. O primeiro é o Cronos. O tempo Cronos é esse tempo humano que a gente vive nesse tempo aqui, no nosso relógio, do nosso calendário, da nossa pressa, da ansiedade, da vontade. Então, o nosso tempo Cronos é o nosso tempo que nós cronometramos. 365 dias do ano, 12 meses, 24 horas. Esse é o nosso plano humano. E o tempo de Deus chama Kairos. Esse tempo Kairos é o tempo divino, que tá dentro do propósito, dentro das oportunidades, da direção perfeita. Esse é o tempo Kairos, do tempo de Deus, o tempo oportuno para fazer a vontade que é perfeita de Deus. E aí o tempo de Deus não é quando eu quero, não é o tempo que eu quero, não é a vontade que eu quero. É quando eu sinto pronta, é quando eu estou pronta. Sidney, mas como eu sei que eu estou pronta? Quando eu entendo, então, que a vontade de Deus, mesmo que seja contrária à minha, mesmo que não é a vontade minha, é a vontade dele, então eu digo, eis-me aqui. Eu estou pronta, eu estou madura, eu estou disposta, eu estou voluntária para aquilo que Deus quer fazer através de mim.
E aí é quando o cenário está sendo alinhado, é quando aquele cenário que não é tão bom e não é tão favorável, ele começa a ser alinhado com o céu e a terra. Quando que eu sei que é o tempo de Deus? Quando o coração é curado, quando o meu coração já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando meu coração está curado, eu então começo a não andar segundo as minhas emoções, mas segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito que me direciona. Por isso em João, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito é aquele que sopra, né? Então, às vezes você vai estar no leste e o Senhor te manda para o norte. Às vezes você vai estar no sul e o Senhor te manda para o oeste. E a que ponto que eu vou ter esse discernimento? É quando a promessa pode ser sustentada. Aquilo que ele te prometeu, ele então começa a trazer sustento e clareza. E aí, muitas vezes, nesse momento, a gente entra em desespero. Por quê? Porque quem está acostumado a andar pelo nosso tempo, nosso cronos, nosso olhar, a gente tem dificuldade de depender de Deus. A gente pensa em tantas coisas futuras e a gente esquece que Ele que é o sustento. Lembra do povo dele lá no deserto, né? O sapato não estragava, as roupas não encolhiam, o maná era derramado do céu, tudo era provido do céu e nada faltava, mas as necessidades físicas daquele povo estavam sendo supridas. Mas emocionalmente aquele povo tinha uma deficiência e muitas vezes nós estamos neste lugar querendo ir para a terra da promessa, querendo viver o que o Senhor tem para nós, mas não estamos permitindo, estamos rodando em círculo, andando em círculo. Por quê? Porque quando a gente entra nesse lugar da maturidade, da dependência de Deus, Ele vai trazer habilidade, Ele vai trazer sustento, Ele vai trazer graça. E aí, quando a gente compreende isso, a gente vai entender o que Salomão estava dizendo, que há um tempo determinado para todas as coisas. É interessante porque tem muitas mulheres que ficam doidas para ter bebê. E aí é interessante porque quando o bebê vem, a mulher fica doida para voltar a trabalhar. E aí ela não quer mais viver aquilo ali, porque ela já começa a pensar em tanto de coisas que talvez ela era um momento de desfrute da maternidade, que era o tempo dela ficar quieta em casa. A gente entra em paranoia, a gente começa a pensar em um tanto de coisa que tá faltando, como se tivesse, que às vezes tá. Mas o que valeu a pena é aquele momento oportuno, quando a pessoa casa, quando a pessoa conquista algum bem, quando a pessoa vai fazer uma viagem. Tem pessoas que às vezes vai tirar férias, era o momento dela desfrutar daquele tempo ali. Ela tá voltada com um tanto de problema, que nem tem um problema, mas ela já criou um tanto de problema psicologicamente, emocionalmente, e os pensamentos ficam acelerados, buscando resolução naquilo que não vai viver agora. E aí a gente precisa entender que o tempo de Deus é para realinhar decisões. E aí, o que é isso, né? Que o tempo de Deus não é atraso, é um alinhamento. Você já pensou que o tempo de Deus não é atraso? Que nada está atrasado? Que tudo Deus está alinhando, tudo Deus está trabalhando? Que há momentos na nossa vida que a gente sente como se a gente estivesse fora do tempo. Você já pensou sobre isso? Parece que você está fora do ritmo ou fora do propósito. Aí você fica pensando, gente, mas como é que pode? Minha vida tá rodando em ciclo, eu tô fora do propósito. Era aquele povo, né? Mas eles estavam dentro do caminho da promessa, só não tinha alcançado a promessa. É interessante porque mesmo que eu saio da rota, mesmo que por um momento eu tento ir por um caminho fora da rota, tem um Espírito Santo, aleluia, que vai lá no nosso encontro, no nosso íntimo e nos traz de volta com um braço forte. Lembra dos discípulos de Emaús? O Senhor fala assim com eles, assim, gente, meninos, é para vocês ficarem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do poder de Deus. Não é para saírem daqui. Aí sabe o que é interessante? Porque o alvoroço era tão grande com a morte de Jesus que aqueles discípulos se sentiram abandonados. Aqueles discípulos sentiram como se eles tivessem deixado. E aí eles vão a sentido de Emaús e o Senhor vai com eles ali, conversando com eles, e eles questionando, como pode, só você não lembra, só você não sabe e tal. E aí o Senhor estava o tempo todo com eles. E sabe o que é interessante? Que o Senhor vai com eles até Emaús.
Sabe o que dá pra gente entender aqui? Que mesmo que eu esteja às vezes em rotas contrárias à vontade de Deus, Deus vai nos realinhar, nos posicionar para essa rota certa. E é isso que eu preciso estar disposta. É nesse lugar que eu preciso estar atenta. Senhor, por que eu tô indo para essa rota? Me alerta aqui, me dá o norte aqui, Senhor. Seja minha bússola, seja o meu GPS, Espírito Santo. Espírito Santo, o GPS está em contrário à vontade do Senhor. E aí o Espírito Santo tá falando, mata igualzinho aquela vozinha do GPS que fica assim, olha, trecho com problema na estrada, o trecho tá com sei o que, desvio à direita, e aí eu conheço o caminho, eu vou por aqui mesmo, porque eu já sei que é mais rápido, tá avisando que tem problema, mas eu quero ir. O Espírito Santo é esse GPS que ele precisa ter voz na minha vida, a ponto de eu parar tudo que eu tô fazendo e convergir, fazer novo caminho, fazer nova conversão, fazer nova rota. O problema é que quando eu não estou com os ouvidos sensíveis à voz dele, eu continuo indo e chego lá na frente, é destruição total. É destruição. Foi por falta de aviso? Não, ele me alertou, eu não tive, foi precisão na voz dele. Eu preciso ter precisão da voz do Espírito Santo. E aí, quando a gente vai entender que muitas vezes a gente está nesse lugar, né, que o tempo de Deus, o Kairos de Deus, ele nunca vai chegar atrasado, mas ele vai fazer com que pareça para mim que eu estou fora do propósito, parece que eu estou longe demais, que eu estou distante demais. E aí o Senhor, ele está só realinhando, ele está trazendo novas decisões, ele está me reposicionando, né, convergindo a direção, ele está trazendo a conversão, mudando a rota, e eu preciso estar sensível a isso. Quer ver uma história que me faz pensar muito que o tempo de Deus, ele corrige decisões erradas? Eu falei agora dos discípulos de Emaús, que mesmo eles estando em caminhos contrários de Jerusalém, o Senhor, ele vai ao encontro, anda com eles até que eles entendam que era necessário voltar. O problema é esse, é essa volta que eu tenho que fazer, é esse caminho que eu tenho que retornar, é que parece cansado. Por quê? Porque no meu tempo eu quero acelerar o processo. No meu tempo eu quero acelerar, a chegada. E aí vamos orar em nome de Jesus. E aí, quando eu paro para pensar que o que eu estou perdendo de tempo, e de fato parece que perca de tempo, mas não é perca de tempo. O Senhor, no plano dele, ele vai realinhar o meu tempo. E aí um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E parece que o que eu caminhei, eu estou perdendo na volta. Aqueles discípulos, eles tiveram que voltar caminho de Emaús para Jerusalém, para eles serem revestidos do poder e serem enviados para o propósito. Sabe uma história que me faz pensar muito também? Que no tempo de Deus, ele vai direcionar as decisões erradas, ele vai me corrigir nas decisões erradas, e é isso que eu vejo nesse final de ano. Talvez muitas vezes nós tivemos decisões precipitadas, nós fizemos coisas que não estão dentro do propósito de Deus, e talvez ele vai ter que corrigir algumas decisões nossas, ele vai ter que nos reposicionar novamente, sabe? E eu vejo isso, Deus nos reposicionando, porque ele vem com uma intervenção amorosa, porque ele é amor. Ainda que pareça que eu fiz tudo certo, algumas decisões foram contrárias à vontade de Deus. A gente vê isso muito claro na história de Jonas. Jonas, ele tinha um problema com Nínive. E aí o Senhor, ele fala para Jonas ir para Nínive pregar contra aquela cidade, que lá a Bíblia vai dizer que era uma cidade grande e levaria 3 dias para Jonas fazer todo o trajeto de Nínive. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando Jonas, ele entende o pedido do Senhor, a rota do Senhor, ele vai sentido contrário. Ele vai totalmente diferente o lugar que o Senhor pede para Jonas ir. E aí é interessante porque Jonas, ele vai mesmo sentido de Tarsis, e ele entra no navio tranquilo, de boa, sabendo que estava errado, sabendo que não estava legal,
sabendo que não era a rota que ele deveria construir, mas ele vai. Eu penso aqui numa situação de amor de Deus. Quando eu tenho clareza do meu propósito, clareza das minhas escolhas, o Senhor, ele nos permite até errar. Para de se culpar, de se punir porque você errou, porque você falhou, porque isso aqui, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não veio para te punir, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te justificar, Ele veio para te salvar. Ele veio para realinhar o que está errado mesmo, e glória a Deus por isso. Que bom que hoje você tem direito a arrepender, que bom que hoje você pode se arrepender, que bom que hoje você pode cair em si e dizer para você mesmo e dizer para o Senhor: Senhor, pequei contra o céu e a terra. Que bom que hoje você pode chegar diante do Senhor com um coração limpo e dizer que errou contra você, contra seu matrimônio, contra seu chamado, contra seu ministério, contra a sua casa, e o Senhor, Ele te perdoa, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Sabe o que eu aprendo na história de Jonas? Que Jonas, ele faz algo ali que consciente, diferente de muitas pessoas, que talvez faz até inconsciente mesmo, toma decisões, precipita, faz alianças erradas, faz tratos com pessoas erradas, toma decisões que são contrárias à vontade de Deus. Deus não veio para te condenar, meu querido. Eu quero te dizer isso com muito amor hoje. Eu quero dizer hoje que você, ele é o Senhor que, assim, Ele é poderoso para poder te ajudar nas suas fraquezas. Ele é o Senhor que faz coisas grandes na sua vida. Sabe o que é importante? Que o amor de Deus, Ele conta com você aqui na terra. E não é pelo seu erro, é por causa da misericórdia dEle. Ele não está preocupado com aquilo que você fez ou está fazendo. Ele quer que você realinhe com a vontade dEle, que é boa, perfeita. E Ele ama você desde antes. Ele não te ama pelos acertos. Ele te ama apesar de você, apesar de mim. Ele me escolheu amar. E quando eu recebo esse amor de Deus, eu aprendo sobre a maturidade, que Ele olha para mim e espera esse lugar em mim, a ponto de esperar esse tempo para o plano dele se cumprir em nós. E vai ter coisas na sua vida que só vão se cumprir quando você estiver nesse ápice da maturidade, de pensar que muitas coisas parecem perdas, mas são ganhos. Por isso que ele vai dizer que aquele que perde a sua vida encontrará. E parece que perdemos mesmo quando decidimos seguir Jesus. Parece que a gente perde amizade, perde liberdade. Não, Jesus está nos dando uma liberdade agora. Eu falei sobre isso hoje no devocional, que quando a gente entende que parece que tem decisões que a gente toma que soam como perdas, mas na verdade são ganhos. Por exemplo, se eu falo que eu quero emagrecer, eu vou ter que perder o desejo do doce, eu vou ter que deixar de comer doce para me emagrecer. Se eu tenho propósito de conquistar alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de gastos, de coisas compulsivas, para que eu adquira viagem, ou a casa própria, ou veículo. Se eu quero ir para uma graduação, eu vou ter que abrir mão de tempo de lazer para estudar, para dedicar tempo. E aí parece que é perda, mas no final é ganho. E assim é com Jesus, que quando eu decido caminhar com Jesus, eu decido fazer a vontade do Senhor, parece que eu estou perdendo, que é o meu direito, que é a minha vontade, que é o que eu gosto, mas no fundo você está ganhando, porque você está ganhando liberdade no Espírito, autoridade no reino. Você está caminhando com o autor e consumador da sua fé, você está fazendo a vontade dele, e no final você ainda vai ter uma coroa. Ei, peraí, você não está entendendo, é ganho. Isso não é perda, isso é ganho. E é isso que parece que é perda, mas quando Jesus ele entra na nossa história, a gente vai entender que ele vai realinhar as nossas decisões. E existem decisões na nossa vida que estão fazendo de fato que você perde a intimidade com Deus, você perde a comunhão com o Espírito Santo. Isso é perca, isso você está perdendo. Mas quando você realinha na vontade de Deus, Jonas ele estava perdendo a oportunidade de ser instrumento, canal de bênção na vida dos nínives. Quando a palavra de Deus vai dizer que Jonas chega naquela cidade, o que era para ele fazer em 3 dias, Jonas faz em 1.
Jonas faz em um. Mas sabe o que eu vejo aqui nesse realinhamento das decisões erradas? Que mesmo a decisão de Jonas sendo errada, Deus não desistiu de Jonas. Mesmo a decisão de Jonas sendo uma decisão precipitada, uma decisão calculista, talvez, em algum momento a gente pode pensar isso também. A gente pode pensar que Jonas ali, ele projetou todas as decisões dele, comprou, pagou, foi, entrou, ficou, deitou. Tá, a gente poderia pensar em inúmeras coisas aqui juntos, mas eu prefiro pensar que ainda assim, mesmo Jonas tendo todo esse tempo para calcular, todo esse tempo para projetar uma escolha errada, Deus não deixou de contar com Jonas. Deus não deixou de ir lá e ao encontro dele. E sabe o que eu fico pensando? Que o Senhor vai lá ao encontro de Jonas, provoca um vendaval, um vento vem no mar. O Senhor fez um vento vir forte, o Senhor fez vir uma coisa assim terrível naquele lugar por causa de Jonas. Você já pensou que existem tempestades na sua vida que você está vivendo porque você está tomando direções contrárias, talvez? Talvez você está vivendo um vendaval, não é porque Deus quer, porque para Deus parar a direção que você está indo. Só que aí a gente vai ver que o vendaval é como se fosse uma coisa terrível e mal sabemos que é o próprio Deus agindo em meu favor, agindo em benefício das minhas escolhas, porque as minhas escolhas foram contrárias à vontade de Deus. E Deus, então, por me escolher, por compaixão, por amor, Ele vai permitir algumas tempestades na minha história. E essas tempestades na minha história não é para me matar, não é para matar quem está no barco, não é para destruir, não é. É para intervir a direção que eu estou tomando. Porque talvez a direção na minha cabeça está sendo certa. Talvez a direção que eu estou indo parece que é assertiva, mas na verdade é contrária à vontade de Deus. E aí Deus vai provocar o vendaval. E aí quando o vendaval vem, gente, a gente fica apavorado. Só que ali eu entendo uma coisa, Jonas estava tranquilo. Jonas estava tranquilo. Jonas deitadinho, dormindo, de boa, porque mesmo ele com decisão contrária, gente, eu fico pensando que mesmo ele com a decisão contrária à vontade de Deus, ele conhecia Deus, porque ele fala com o marinheiro na hora que ele chega. Ele chega, ele fala quem ele era. Eles não tiveram atenção. Sabe o que eu aprendo com a história de Jonas? Que mesmo eu com direção contrária, não tem como eu anular a fé que eu tenho em Deus. Mesmo sabendo que eu estou fazendo algumas coisas, não tem como eu anular. Vai chegar um momento que as tempestades vão vir e não é para te destruir. Não decepciona, não fica chateado, não fica triste. Arrependa. É isso que Jesus queria com Jonas. Jesus só queria com Jonas esse tempo de oração, esse tempo de renúncia, esse tempo de entrega, esse tempo de dizer para Jesus e dizer: Senhor, tá, o que o Senhor quer então? O Senhor quer que eu vou para Nínive? O Senhor quer que eu prego? O Senhor quer que eu falo? O Senhor quer que eu vou lá e anuncio para aquele povo? Às vezes é tão difícil abrir mão da gente. Às vezes olha, como é difícil a gente abrir mão das nossas vontades e alinhar esse tempo de Deus, a vontade de Deus está nesse lugar. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra de Pedro? Quando Pedro, líder nato, Pedro, ele é aquele líder que para mim é referência. Eu amo a história quando eu estudo sobre Pedro. Porque Pedro, ele chega um dia e fica assim: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Porque um líder é esse, que ele influencia. Até nas decisões erradas tem hora que o líder influencia. Aí é um problema, né, gente? Porque, olha o que esse líder faz. Ele vira e fala aqui: ó, eu vou pescar. Eu tô indo pra pescar porque isso eu sei fazer muito bem e eu vou. E Pedro vai. Pedro vai pescar e vai uma galera com ele. Direção contrária, não era a vontade de Deus. E aí Jesus deixa Pedro trabalhar a noite inteira. Toda vez que você tiver em direção contrária, vai ter cansaço, fadiga, desespero, ansiedade, preocupação,
desgaste. Pensa nessas palavras nas direções contrárias. Nas direções contrárias à vontade de Deus vai haver perda, vai haver desgaste, vai haver cansaço, vai haver inúmeras coisas físicas e emocionais. A gente tem que ter cuidado com isso, alerta. Liga o pisca-alerta. Quando começou a vir esse cansaço, essa sobrecarga. Gente, com as coisas de Deus é leve. Tem muitas pessoas que perguntam assim, nossa, mas você não cansa não? Você prega o evangelho, você faz isso. Aqui, sabe quando que eu sou renovada? Quando eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu amo fazer o que Deus me pediu para fazer. Porque isso é resposta que eu estou agradando a Deus. Eu estou fazendo aquilo que o meu pai me pediu. Então eu faço com amor, eu faço com dedicação, eu faço com empenho, eu faço com amor. Só que quando Pedro ele toma essa decisão, Pedro vai pescar e uma galera vai com ele. Uma galera vai com ele. Sabe quando chega lá e eles começam a lançar rede, lança rede, lança rede, lança rede, porque tudo que é na nossa força, tudo que é no nosso tempo, a gente quer pra ontem. Você já pensou? É assim, não é? A gente quer comprar uma casa pra ontem, a gente quer fazer uma viagem pra ontem, a gente quer emagrecer pra ontem, a gente quer fazer tudo pra ontem. Aí o Senhor, ele espera Pedro e os seus lá lançar muitas redes. Amanhece o dia e ele não pescou nada. Só que tem dia na vida da gente que a gente tá assim, nesse lugar de nem não pescar nada. Sua vida tá tudo errada, seu tempo tá errado, você tá lançando rede na direção errada. Para! Opa, vamos parar, vamos realinhar o nosso tempo, vamos realinhar as nossas decisões. Se Pedro tivesse tomado a decisão lá atrás, dessa decisão de não ir e ter esperado no Senhor, ele não tinha cansado. As nossas direções, quando são contrárias à vontade de Deus, é muito ruim. Por quê? Porque aí você vai ver que Pedro estava até nu, estava sem roupa, porque você vai ver que a Bíblia vai dizer que quando Jesus veio lá na frente, lá já tinha peixe assado. Porque com Jesus é assim, gente. Com Jesus tá tudo pronto. Para de ficar andando contrária, para de ficar contrária à vontade de Deus, porque na vontade dele é mais leve. E ele tá te trazendo para essa direção. E eu creio que esse tempo é de alinhamento das decisões erradas, das coisas precipitadas, das vontades humanas. Nós precisamos começar a decidir as coisas segundo aquilo que Deus quer. E aí o Senhor pega e fala para Pedro, né, naquela passagem ali de João, o Senhor fala para Pedro então, e Pedro não tinha peixe. Às vezes nós estamos assim com o Senhor. Quando o Senhor nos pede algo para ver se a gente tem, aí a gente não tem, porque nós não temos mesmo. Nós só temos por causa dele que nos dá. No nosso tempo nós não temos. Se a gente não parar para andar no tempo de Deus, nem a intimidade com Deus nós vamos ter. E aí o Senhor pede para Pedro. E Pedro não tinha. E aí o Senhor fala para Pedro, pela minha palavra, Pedro, lança a rede. E aí já não era mais pela vontade de Pedro, não era mais pela força de Pedro, mas agora era a vontade de Deus. Era o plano de Deus, era a palavra de Deus, realinhando com Pedro a decisão errada. E aí a gente vai ver que a rede quase se rompe de tanto peixe. Eu quero profetizar sobre a sua vida que quando há um realinhamento das decisões erradas, vai haver abundância, vai haver fartura, vai haver um regozijo, vai haver força que vem do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que precisa ser realinhada as decisões que foram erradas com a vontade de Deus. É necessário que haja essa correção das direções nossas. É necessário. E aí a gente vai ver pela história de Jonas que Jonas ele faz essa vontade contrária, que era a vontade dele. O Senhor permite toda aquela tempestade vir sobre aquele mar, sobre aqueles marinheiros ali, a ponto de haver vários prejuízos, mas as vidas foram guardadas. Existem momentos da nossa vida que as tempestades vão até parecer que vão destruir, mas é para alinhar o tempo de Deus. É para alinhar a vontade de Deus e para a intervenção de Deus, muitas vezes o vendaval vai ter que vir. Não seria esse o propósito, mas o plano de Deus tem que se cumprir na sua vida, meu querido. Não tem como você fugir do plano de Deus e do propósito de Deus. A vontade de Deus, ela vai ser cumprida, você querendo ou não. Ele é Deus,
ele ama os filhos que o obedecem. E aí é muito importante eu entender o que é obediência. Porque enquanto eu não entendo o que é obediência, eu digo que amo a Deus, mas eu não obedeço a Deus. Existe uma grande diferença entre amor e obediência. Jonas, ele poderia dizer que amava a Deus, mas ele não queria obedecer a Deus. Pedro também dizia que amava a Deus, mas não obedeceu a Deus. Por isso o Senhor tem um tete a tete com Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E o Senhor, Pedro, estava dizendo, tu sabes que eu te amo. Existe uma diferença entre amor e obediência. Por isso ele conta uma parábola, ele diz para os dois filhos, ele pergunta, olha, quem mais? O filho que foi, que disse que não ia, ou o filho que disse que ia e não foi? Qual que é o que obedeceu? O que disse que não ia foi. Mas aquele que disse que ia e não fez, esse talvez nem me ama, porque os que me amam me obedecem. Obediência está nesse lugar de amor. E aí, quando ele fala para Jonas, é interessante porque Deus não abandona Jonas. Deus realinha o caminho no tempo certo. Deus, ele realinha. E aí você vai ver que mesmo Jonas tomando decisões contrárias, né, que era a fuga de Jonas, você vai ver que o vento alinhou, que o peixe alinhou, que a oração alinhou e o tempo no ventre do peixe alinhou a missão. Olha o que é interessante aí, a palavra de Deus vai dizer em Jonas 2:10 que falou ao Senhor ao peixe. Ah, gente, tudo obedece ao Senhor. Vento forte obedece, tempestade obedece, mar obedece. Eu, Sidneia, não vou obedecer? Eu preciso começar a entender o que é obediência. Quando a palavra de Deus está dizendo que o Senhor fala ao peixe e o peixe obedece ao Senhor. O peixe obedece. O inferno obedece. Estão sujeitos à voz de Deus. Eu, filha, me constrange pensar que eu chamo ele de pai, mas não obedeço à voz dele. Eu ando contrário. Eu ando desalinhada. Eu ando sem propósito. A palavra de Deus vai dizer que ele fala ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Gente, isso é tão sério. Isso me faz pensar que o tempo de Deus não destruiu a vida de Jonas. Pelo contrário, ele devolve um lugar seguro, que é na terra firme. Ele não vomitou ele no mar, ele não vomitou ele na profundeza do mar, não, ele vomitou ele num lugar firme. Que amor é esse de Deus? Que amor é esse de Deus? Que mesmo eu na desobediência, mesmo em um lugar contrário, ele vai provocar tempestade, mas não para me destruir, não para me matar, mas para me jogar num lugar seguro, para decidir obedecer a ele. Talvez o que o Senhor está te chamando é para esse lugar seguro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você só está em lugares instáveis porque ainda está fora do propósito de Deus, só ainda está andando em lugares obscuros e escuros das profundezas porque ainda não decidiu ouvir e obedecer ao Senhor. E eu quero dizer para você que nós estamos encerrando este tempo de 2025, e nós precisamos ter sensibilidade no ouvir, nós precisamos decidir obedecer ao Senhor, não pela vontade humana, porque é difícil mesmo, mas porque o Espírito Santo nos obedece. Eu como filha, eu quero ter fome e sede da voz do meu Pai, mas eu também posso dizer que eu amo e não obedecer, e eu quero decidir obedecer a Ele. Eu quero decidir obedecer a Ele. Como que eu tô chamando Ele de Pai? Tá igual lá em Malaquias, quando a palavra de Deus começa a dizer ali que eles traziam na mesa da apropriação, eles traziam o que era estragado, o que era manco, o que era cego, o que não custava nada. Aí o Malaquias traz assim, Miqueias,
Acho que deixa eu lembrar o texto de fato, depois eu relembro aqui com você. E aí ele vai dizer assim: como me chamam de pai se trazem algo defeituoso para mim? Como que eu tô chamando ele de pai e tô contrária àquilo que ele tá me pedindo? A obediência, por isso quando ele chama Samuel, ele chama Samuel, Samuel, Samuel. E aí Samuel levantava, ouvia a voz, mas não entendia o que ele queria. E aí obedeceu uma voz que eu não conheço, por isso que gera dúvida. Eu preciso conhecer a ele. Porque quando eu conheço a voz, eu não tenho dificuldade de obedecer. Samuel, ele estava ouvindo a voz, mas ele entendia que era Eli. Quando ele, então, entende que era a voz do pai dele, ele logo fala: eis-me aqui. Sabe qual que é a maior dificuldade de obediência? É porque eu não conheço a voz. Eu não conheço de ter intimidade, eu conheço de ouvir falar ainda. Existe uma grande diferença. Muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, mas não de experimentar. Por isso, quando se fala de obediência, fala daquele que eu conheço. Eu só obedeço porque eu conheço. Se eu não conhecer, não tem como eu obedecer. E aí, a gente vai entender que no tempo de Deus, a cura, a visão interna vai ser diferente. Agora eu começo a ver com a visão do reino, eu começo a ver a visão do Pai. E por isso, muitas decisões ruins, elas vão nascer das dores interiores, por isso tem que haver cura. Porque enquanto não há cura, a minha visão está limitada, a minha visão está ofuscada. Nós vamos ver isso muito claro quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela na dor ali, na ferida, nos traumas, aquela mulher, ela só fugia, ouvia falar. Ela ouvia falar. Quantos anos ela deve ter ouvido falar de Jesus? Até que um dia ela decidiu experimentar dele e ali ela foi curada. Ali ela foi curada. Quando eu decido obedecer, eu sou curada. As minhas dores, a minha visão, eu começo a ter amplitude. E aí a palavra de Deus vai dizer que no mesmo instante estacou a hemorragia daquela mulher. Existem dores na nossa vida que a gente tem que ser curada. E aí, quando Deus cura por dentro, ele traz decisões muito claras por fora. Com coragem, com veracidade. E aí a gente vai ver isso muito claro. Que no tempo de Deus, ele vai preparar ambientes que você não vê. Você já pensou num Deus que já preparou todas as coisas? Era o que Pedro, por exemplo, não via na pesca. Mas aí o Senhor prepara todo o ambiente. Tá? Tinha peixe já preparado, já tinha tudo preparado. Os peixes estavam a serviço de Pedro, esperando a rede no lugar certo. O ambiente era diferente. Quando a gente olha isso, a gente vai entendendo que no tempo de Deus, o ambiente também vai ser mudado, a atmosfera é mudada. No tempo de Deus, Deus vai tirar o peso de pressa. Sabe aquele peso de pressa que a gente tem, a necessidade do nosso tempo? Tudo com pressa, tudo rápido, tudo para ontem, tudo tem que ser... Não, no tempo de Deus, a pressa é inimiga da sabedoria. Por isso a palavra de Deus vai dizer: não se apresse a sair da presença de Deus, porque no tempo de Deus a pressa é inimiga. O Espírito Santo, ele é de domínio, de paciência, de longanimidade. O Espírito vai te ensinar isso aí. O Espírito vai te proporcionar esse lugar. Que é no tempo de Deus, que é na vontade de Deus. Aí você vai ver que no tempo nosso, a ansiedade, ela disfarça de urgência. Toda pessoa que anda com urgência é porque não andou no tempo certo. Nossa, é urgente demais, é porque era para ontem. E aí, como eu não fiz ontem, eu tenho que fazer urgente hoje. Tudo que tá urgente é porque não andou no tempo certo. Todo atrasado é porque ele não deu prioridade às suas necessidades. Não, porque eu tô atrasado demais. Não é que você tá atrasado, é porque você não deu prioridade. E aí, Deus vai trazer serenidade. Deus vai trazer tranquilidade.
No tempo de Deus, ele vai dizer para você lá no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus, decisões são feitas de uma forma diferente. Por quê? Geram propósito. Qual o propósito dessa decisão? Qual o propósito dessas escolhas? Qual o propósito? Porque no tempo de Deus, tudo chega a ser realinhado. Tudo vai realinhado. Sabe por quê? Portas que estavam fechadas se abrem, relacionamentos são reorganizados, identidade é restaurada, a mente fica clara, o emocional encontra descanso, a fé se fortalece, a decisão certa se torna evidente. E aí, a gente vai ver isso muito claro com o filho pródigo, que quando ele caiu em si, ele percebe, opa, preciso voltar. Maturidade faz a gente não ter vergonha das decisões erradas, mas faz a gente tomar decisões agora certas. Quando a gente começa a entender sobre isso, esse jovem, por exemplo, do filho pródigo, eu já caminho para encerrar, quando Deus olha para aquele jovem, ele cai em si. Por isso que não é força. Ele cai em si e ele arrepende e ele volta. E aí, nas decisões no tempo de Deus, eu quero dizer 3 coisas para você. Se você tiver com caneta, você vai anotar. Primeira coisa, nas decisões, 3 formas. Ele te chama de volta ao propósito. No tempo de Deus, ele vai te chamar para o propósito. Então, Jonas, ele foi lá e vomita, o peixe obedece. Pedro, propósito era pregar para a multidão, ser pescador de multidão. Volta ao propósito. Filho pródigo, tem que entender a paternidade, voltar ao propósito. Realinhar é voltar ao propósito. Entender o plano de Deus é voltar ao propósito. Então, quando você desvia, ele puxa você pelo eixo. Ah, gente, e aí cabe você obedecer. Então, primeira coisa, ele te chama de volta ao propósito. Sidney, mas eu não sei meu propósito. Aí a identidade. A gente precisa atrapalhar. Segunda coisa que Deus nos chama para o tempo dele ele corrige sua visão para você enxergar melhor. Lembra de Jonas? Ele enxergava Nínive. E aí no finalzinho do capítulo 4, o Senhor vira para ele e fala assim: Jonas, você está tendo compaixão de uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro dia e não está tendo compaixão desse povo, Jonas. Aí Jonas vira para o Senhor e fala assim: eu bem sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor se arrepende, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo. E Jonas estava assim, né, bravo com Deus, porque Deus tinha usado de compaixão. Sabe o que ele faz? Ele muda essa visão nossa. E aí, é o que ele traz para Pedro quando joga a rede. Pedro, eu tô mudando a sua visão de propósito. Olha aqui, Pedro, lança a rede. Por quê? Porque Deus corrige a sua visão. E aí, a tomada de decisão que estava na ferida, que estava no trauma, que estava nos abusos, que estava... Ele tem que mudar. Ele vai trazer cura para você nesse lugar, para você mudar a visão. Terceira coisa, pra gente fechar, é que ele restaura a sua identidade para você decidir como filho, não como sobrevivente. Quando a gente começa a pensar sobre filiação é o que eu disse aqui desde o princípio, que decide obedecer. O tempo de Deus, ele trata quem você é, para depois tratar o que você faz. Presta atenção nisso. No tempo de Deus, Deus trata quem você é, para depois tratar o que você faz. Deus restaura a sua identidade, para depois te trazer um propósito. Ficou claro? Olha, só o Espírito Santo faz esse realinhamento, porque Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor que revela, que confirma, que direciona, que aquieta. Por isso Ele precisa ser esse GPS na sua história. Sempre quando eu tô andando, dirigindo em alguma cidade que às vezes eu não conheço, ou que às vezes tá com a minha família, ou às vezes a gente tá... E aí, quando eu ouço a voz do GPS nos direcionando do carro,
eu sempre lembro e falo: Senhor, obrigada, porque nós não estamos perdidos neste mundo. Nós não estamos perdidos, nós temos um GPS que nos dá direção certeira. E eu quero dizer isso para você, que é lindo demais. Que mesmo que pareça que você está em sentido contrário, se você buscar ajuda desse GPS, se você buscar auxílio nesse GPS, ele vai te convergir, vai mudar a sua rota e vai te reposicionar e vai te direcionar para o caminho certo e vai te pontuar o que precisa ser mudado, ser transformado. Você só não vai permanecer nesse caminho contrário, você só não vai poder continuar ouvindo uma voz que não é dele, você não vai poder continuar dizendo essa voz que é sua aí dentro. Sabe por quê? Porque é interessante, porque mesmo às vezes você ouvindo o caminho do GPS falando que tá contrário, você quer bater na tecla que você sabe que você consegue ir, que você sabe ir. Deixa eu te dizer, mesmo que você saiba, decida obedecer. Mesmo que você conheça, decida obedecer. Decida não ir. Decida obedecer, é melhor obedecer. E eu quero dizer isso para você, que a paz é o maior sinal do tempo de Deus. É o maior sinal do tempo de Deus. Esse realinhamento pode começar agora. Talvez é o arrependimento que você precisa agora, orar arrependendo. Talvez você precise agora pedir perdão ao Senhor por toda decisão que você tomou na sua força, do seu braço, da sua escolha. Talvez hoje você está igual o Jonas, indo no sentido contrário e as tempestades estão te apavorando. Talvez você está igual o Jonas, igual o Pedro. Lançou, trabalhou e está cansado. Força. Talvez você está igual essa mulher do fluxo de sangue, fugindo. Ouvir de Jesus é fugir. Está doente, tomando decisões contrárias. Eu não sei o que Jesus quer com você, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo pode mudar a sua direção. Basta você permitir. Eu quero orar com você. Eu quero te fazer um convite. Nesse próximo domingo eu vou estar ministrando na Igreja Batista da Família e eu vou estar dando sequência nessa live. Eu vou falar sobre realinhamento do tempo de Deus. Se você quiser ir estar lá conosco, cultuando ao Senhor, na Avenida 7 de Setembro, vai lá, vai cultuar o Senhor lá com a gente. Se você não tiver lugar para ir, se você não quiser, vá. Vai ser muito bom ter você ali com a gente, sendo cuidado. Mas pastora, eu tenho uma igreja, que bom, glória a Deus, permaneça no seu lugar. Mas se você não está, se você precisa de ser cuidado, se você precisa de alguém para te direcionar, a gente está aqui como igreja também, para te caminhar com você, com células, com trabalhos. Temos lá o pastor Mateus, é toda a equipe, toda a igreja. Pastora, eu preciso de ajuda. A gente pode servir você da melhor forma. O nosso desejo é que 2025 se finda, mas você não continue escrevendo a mesma história, mas que você permita entrar no Kairos de Deus, no tempo de Deus e na vontade de Deus. Nós vamos orar por você agora. Eu vi alguns pedidos aqui de oração. A maior demonstração é a paz, que é o amor de Deus no tempo de Deus. Eu quero orar por você, Gisele. Nós vamos orar por você. Se tem mais pedidos de oração, pode nos mandar no direct, pode nos mandar no Instagram, no WhatsApp. Nós vamos colocar os seus nomes em orações, em nome de Jesus. Vamos orar? E você que está hoje reposicionando, diga se eu estou alinhando o meu tempo com a vontade de Deus. Eu permito o Espírito Santo ser o meu GPS. Hashtag Espírito Santo, meu GPS. Só ele, gente, para direcionar, viu? Só ele. E ele sendo o seu GPS, você não vai errar a rota. Você não vai errar a rota. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por ela. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença cada um dessas vidas, ó Pai,
que estão necessitados, ó Deus, de um recurso do Senhor, da bondade do Senhor, da graça do Senhor. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um e quantas decisões tem tomadas, ó Deus, talvez até inconsciente, ó Deus. Diferente de Jonas, que preparou tudo, que fez tudo consciente. Muitas vezes, ó Deus, fazemos decisões nas nossas emoções e nós te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, por todas as decisões que foram contrárias à tua vontade. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo, ó Deus, que temos entristecido o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, realinhando a nossa rota nessa noite, Senhor, para que se finde, ó Deus, estes ciclos repetitivos, Senhor, esses ciclos, ó Pai, que tem vindo, ó Deus, constantemente, ó Deus, na área financeira, no matrimônio, no ministério, esse ciclo, ó Pai, que tem repetido de ano em ano, Senhor, que sejam quebrados aqui agora, em nome de Jesus, que toda ansiedade, que toda preocupação excessiva, que todo descontentamento, que todo cansaço seja, ó Pai, declaramos agora que haja renovo, que haja, Pai, alegria de volta, que haja paz sobre essas vidas, que haja, Jesus, mudança, metanoia, que haja sobre eles, ó Pai, um realinhamento da rota. Senhor, eu profetizo sobre eles agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nessa hora, Pai, trazer sobre eles consciência do tempo do Senhor, trazendo decisões nas suas emoções, realinhando o caminho, destravando aquilo, ó Pai, que o medo travou, reordena, Senhor Deus, aquilo que a pressa confundiu, restitui, ó Pai, aquilo que a dor distorceu, em nome de Jesus, Pai, que o teu Kairós toque, ó Pai, no meu Cronos, em nome de Jesus, Pai, eu aceito o teu Kairós, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu chamado, o meu ministério, que o tempo de Deus, Pai, que eu possa estar madura, que o Senhor possa nos trazer para esse lugar de maturidade, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, ó Deus, e profetizamos um reposicionamento, ó Pai, que as decisões, ó Deus, que nós não conseguimos tomar por causa do nosso tempo, as conversas que nós não tivemos, Pai, nós te pedimos agora, das portas que não abriram, Pai, em nome de Jesus, dos ciclos, ó Pai, que não se fecharam, Senhor, que haja hoje, ó Pai, uma mudança, uma transformação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o relógio do céu esteja virado em nosso favor agora, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que somos abençoados e que tudo aquilo, ó Pai, que na nossa pressa nós estávamos, ó Deus, acelerando, nós queremos agora, Pai, uma quietude que vem do Senhor, nós recebemos paz, nós recebemos longanimidade, nós recebemos o fruto do Teu Espírito sobre o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida cura, alinhamento, reposicionamento, nova rota, a rota oficial do céu. Em nome de Jesus, a rota oficial do céu. Em nome de Jesus, o Senhor ajustando o teu relógio agora, Ele acertando os teus passos, Ele realinhando o teu coração, Ele tirando todo o cansaço e trazendo alívio e refrigério. Em nome de Jesus, nós encerramos esse ciclo agora e reposicionamos no Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom, que Jesus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Nós vamos colocar em oração. Segunda que vem estamos aqui falando sobre esse tempo de Deus, realinhando, fechando ciclos. Então fica aqui o nosso convite. Se essa live fez sentido para você, encaminha para mais pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe Priscila, Rafael, a Lorena, que o Senhor alcance com graça essas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo com Deus. Tenha uma semana abençoada, Lívia. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando por essas pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus, Gisele. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode me mandar no privado lá no direct, viu? Ô, Gisele, os nomes.